Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui é uma dúvida que pega muita gente. Ou seja, eu estava vivendo uma relação muito tumultuada, certo? Com o meu ex. Então eu terminei com ele, achei que eu já nem gostava mais dele, só que agora eu não paro de pensar nele. Poxa vida, o que será que está acontecendo? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa tarde, André. Por que não consigo esquecer o ex, que foi uma relação tumultuada? Terminei achando que não gostava, agora penso nele. Então, olha só, minha querida, não é porque a relação foi tumultuada que quando a gente termina, a gente já vai parar de pensar na pessoa. Principalmente, aqui a gente tem que levar em consideração o seguinte: quanto tempo eu fiquei dentro dessa relação? Porque assim, gente, uma coisa é uma relação de 6 meses, outra coisa é uma relação de 1 ano, outra coisa, uma relação de 2 anos, outra coisa, uma relação de 4 anos. Então, tem coisas que às vezes a gente esquece colocar na balança. Uma relação de 2 anos, por exemplo, olha só, 2 anos, gente, 2 anos. Quanta história, quanta vivência a gente tem nesses 2 anos. Então, assim, 2 anos e relação amorosa é algo que tem muito envolvimento emocional. É diferente de uma relação de amizade. A relação de amizade, por vezes, a gente não tá com a pessoa todo final de semana, né? Aliás, a relação de amizade não pressupõe isso, que a pessoa tenha que estar comigo todo final de semana. E uma relação amorosa, sim. A relação amorosa meio que já tá ali, né, na estrutura do entendimento que a gente tem de relação amorosa, que a gente vai passar os finais de semana juntos, que a gente vai pensar em, esse final de semana o que a gente vai fazer? A gente poderia ir naquela balada, a gente poderia pegar um cinema, a gente poderia ir naquele barzinho de música ao vivo, esse final de semana a gente poderia ir naquela pizzaria que falaram que é muito boa, naquele final de semana que vai ter um feriado prolongado, a gente poderia pensar em ir para a praia. Então tá vendo que pressupõe uma dinâmica de um contato constante, onde a gente desenvolve hábitos. Nós somos seres de hábitos. Você tem o hábito de levantar tal horário, você tem o hábito de ir para a academia 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, 5 vezes na semana. Você tem o hábito de ir à missa aos domingos de manhã. Você tem o hábito de regar as plantas da sua casa na quarta-feira e no sábado. Somos seres de hábitos. Então, quando a gente está dentro de uma relação, olha quantos hábitos que a gente vai desenvolvendo ao lado da outra pessoa. E aí, é o que eu estou dizendo, tudo tem um contexto. Então, eu pensar na outra pessoa pode ainda ganhar outros patamares quando eu me envolvo com a família da pessoa. Então, além de eu ter hábitos com o meu namorado, eu também, e ter uma carga emocional com ele, tinha uma carga emocional também com a família. Eu amava a mãe dele, eu amava os pais dele, eles me tratavam como uma filha. Eu me apeguei muito à sobrinha dele. Eu, quando o conheci, ela tinha 6 meses. Então, quer dizer, se eu fiquei 2 anos, olha só, agora ela já está com 2 anos, 2 anos e meio. Quanta coisa e quantos hábitos foram vividos, experienciados, criados ali, inclusive com a família dele. Então, a relação era tumultuada, beleza? Então, eu achei que eu nem ia sentir falta. Só que eu achei que eu não ia sentir falta, por quê? Porque eu estava levando como critério o tumulto, toda aquela confusão que eu estava vivendo. Então, aquilo estava me desgastando, aquilo estava me estressando. Então, quando eu pensei em finalizar com a relação, veio aquela sensação de que eu vou me sentir aliviada, pelo amor de Deus, ai que delícia, ai meu Deus do céu, olha, passei esse final de semana, que maravilhoso. Só que aí passa mais uma semana, e aí eu começo a sentir falta desses hábitos. Hoje era o dia que a gente tava lá na casa da mãe dele, a mãe dele fazia aquela macarronada deliciosa. Nossa, aquela porpeta que a mãe dele fazia, ai meu Deus, que eu não consigo esquecer. Ai, nossa, olha só, hoje, sábado, era sagrado, o sábado à tarde, e a gente saía tomar chopp num barzinho que tinha ali, uma delícia, pegava umas porçõezinhas, um torresminho, era sagrado, nós adorávamos ir lá. Às vezes, olha, eu achava que eu não gostava tanto, agora eu penso nele. Então, às vezes eu estou pensando também não só nele em si,
Eu estou pensando nos hábitos que eu tinha com essa pessoa, as coisas que fazíamos juntos. Então, assim, eu gostava. Queira ou não, eu não estava gostando desse tumulto que a relação era tal, mas quando a gente estava junto, eu gostava desses programas, eu gostava dessas coisas, eu gostava, né? Eu poderia estar encapetada com ele, mas, por exemplo, não tinha preço quando eu passava lá na casa da mãe dele. O final de semana, o domingo lá na casa da mãe dele. Podia estar encapetada com ele. Eu deixava ele no canto lá, nem falava direito com ele, mas eu falava com a minha sogra, falava com o meu sogro, eu brincava com a sobrinha dele. Então, assim, às vezes deitava no sofá da sala, aquele sofá já era até meu. A sobrinha dele vinha, deitava junto ali comigo, eu pegando no sono, eu e ela. Então, tá vendo? Tem todo um contexto que a gente também não pode desconsiderar e que todo esse contexto tem também uma carga emocional e é isso que, por vezes, pode contribuir para que a gente tenha essa dificuldade de esquecer. Por isso que a gente tem que aprender a colocar na balança tudo isso, para a gente chegar na conclusão se a saudade que eu tô é dele ou das coisas que eu fazia com ele. Isso é importante chegar nessa análise, porque isso vai fazer com que eu evite de mandar uma mensagem de saudade, de não sei o quê, para voltar para uma coisa que não estava dando certo. A minha relação com ele não estava dando certo. As outras coisas funcionavam, que era uma maravilha. O contato com a minha sogra, com a sobrinha dele, com a irmã dele. As outras coisas funcionavam uma beleza. Mas a minha relação com ele não estava funcionando. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Esse ronco é do meu cachorro. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.